Está no ar o Lições da Bíblia, o nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar estudando o livro de Marcos. E neste livro vamos ver nesta semana Jesus contando parábolas lindíssimas para nos ensinar sobre o seu reino. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. Eu já estou aqui na boa companhia dos meus amigos queridos que estão conosco nessa temporada para estudarmos juntos o Evangelho de Marcos. Mas antes de falarmos sobre o tema da lição dessa semana, que está imperdível, eu quero conversar um pouquinho com você sobre saúde emocional. Se tem uma coisa que a gente realmente deve valorizar é a nossa saúde mental e emocional. E pensando no seu bem-estar também emocional, a Novo Tempo desenvolveu uma edição especial da revista Esperança com o título Mente Feliz. Essa revista foi escrita pelo Dr. César Vasconcelos, um renomado, importante psiquiatra, um dos nossos apresentadores aqui, inclusive, uma pessoa com vasta experiência no tratamento de pessoas com problemas nessa área emocional e com muito sucesso. Ele sintetizou nessa revista orientações muito importantes para pessoas que querem vencer males como a ansiedade, a depressão e outros problemas que, lamentavelmente, a gente sabe que estão proliferando aí na nossa sociedade. Pastor Vinícius, eu estou interessado nessa revista, quero aprender um pouco mais sobre isso, quero receber indicações de tratamento, de cura a partir da Palavra de Deus e também de encaminhamentos profissionais. Como é que eu faço para ter essa revista? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela, 12 92844 4449. É a revista é o número que você vai mandar esse WhatsApp, vai preencher um rápido cadastro e nós vamos mandar sem custo nenhum para você essa revista, que é um oferecimento dos Anjos da Esperança. Não perca essa oportunidade de ter essa revista que vai certamente abençoar a sua vida. Mande agora uma mensagem que nós vamos enviar para você sem custo nenhum para abençoar a sua vida e a sua família. Bom, então vamos agora conversar sobre esse assunto. Antes disso, porém, relembrando os nossos amigos que estão conosco aqui, nos brindando com seu conhecimento. Aqui à minha direita, o meu amigo Gustavo Marques. Gustavo, seja bem-vindo mais uma vez. Mais uma vez, é uma alegria estar com vocês aqui, estudando a Palavra de Deus com os meus amigos. Tem sido uma bênção para mim, viu? Bênção para nós também, Gustavo. Natal Gardino, que bom ter você, meu irmão, mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado, é mais uma vez bom estar com vocês, amigos, e estar com os amigos da Novo Tempo também para dividirmos a Palavra de Deus. Muito obrigado. Adailson Fonseca, irmão, muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo. Bom demais, um mês, né? Já estamos juntos aqui. Agradecer a companhia de vocês, faz tão bem a gente estar aprendendo com amigos e isso tudo em nome de Jesus para abençoar com a Palavra de Deus. Amém. Adailson, eu pedi a você para fazer uma oração. Vamos orar, sim. Pai querido, Tua Palavra está aberta, que o nosso coração também esteja, para receber a Tua bênção, um conteúdo especial e que, Senhor Deus, nessa boa conversa, nós, junto com todos aqueles que nos assistem, nos acompanham das mais diversas maneiras, possamos todos estarmos celebrando, Senhor, junto, a verdade, a esperança e a Tua volta cada vez mais próxima. Amém. Estamos nas Tuas mãos para esse estudo da Bíblia, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Bom, a gente destacou aqui, Natal, várias vezes que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Jesus em ação, um Evangelho dinâmico em que apresenta Jesus fazendo coisas, fazendo milagres, expulsando os demônios, fazendo curas. Mas na lição dessa semana nós vamos ficar concentrados no capítulo 4, em que aparecem ensinos de Jesus em forma de parábolas. Dá uma explicaçãozinha para a gente por que Marcos está tocando nesse assunto, qual é o objetivo de Cristo com as parábolas e como elas alcançam as pessoas, inclusive nos dias de hoje. Muito bem, como nós falamos, Marcos ele é o homem da ação, né? Ele prefere mostrar Jesus curando, Jesus viajando, fazendo milagres, mas aqui nesse capítulo ele conta 5 parábolas. Nós estávamos vendo as estatísticas, né, Odailson? Quantas parábolas tem no total? 40 nos 4 evangelhos. E ele aqui tem 6, não é? Tem Nesse 6. capítulo 5. Mas ele admite que tem muitas mais. É que esse não é o foco dele. Porque no final do capítulo, no versículo 33, ele diz assim, ó, e com muitas parábolas semelhantes, ele está dizendo só algumas, né?
Com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes expunha a palavra conforme podiam compreendê-la. E sem parábolas não lhes falava. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. Ou seja, ele está dizendo assim, ó, tem várias outras. Estou dando algumas aqui. Num bloco só ele colocou praticamente, né? O objetivo da parábola era fazer com que as pessoas enxergassem o reino de Deus de uma maneira diferente, dinâmica, viva, inesquecível. O autor da lição, ele diz que Jesus não escondia a parábola, que o objetivo não era esconder a mensagem, que era justamente enfatizar a mensagem de uma maneira diferente. É que a ideia era que o povo de Deus entendesse, quem estava ligado com Jesus entendesse. O objetivo é que os outros entendessem depois também. Não era para esconder a palavra de Deus de ninguém. Assim como o segredo messiânico não era para revelar quem ele era antes da hora para não sofrer perseguição adiantada, a ideia também não era adiantar tudo de uma vez, muito claro, para não sofrer perseguição antes da hora. Mas a ideia não é esconder a palavra de Deus, é fazer com que o povo dele entenda primeiro e cresça, e os outros tentem acompanhar, e à medida em que aprende, cresce também. Hoje se usa muito a expressão storytelling, né? É um termo um pouco técnico de comunicação, mas que é contar histórias. E é importante a gente revisitar os evangelhos para entender nos evangelhos como Jesus é o mestre dos mestres, é o professor, é o educador, é o comunicador. E às vezes nós ficamos tão opostos a alguma coisa um pouco mais criativa, mais leve. E a parábola, ela abre uma janela mental de imaginação, onde Cristo era especialista nisso. Então é muito legal também nesse evangelho tão prático de Marcos, ele abria esse espaço para dizer, mas olha, quando Jesus queria alcançar o coração de um público, nada mais é que você ter uma estrutura de ilustração para agarrar essa atenção. Então Cristo também nos dá uma lição de comunicação aqui. E a história também da parábola, pastor, é fazer o povo pensar no reino de Deus com lições vívidas. Como ele falou, a lição você não esquece a ilustração, não é? Eu costumo dizer que eu me converti de verdade quando eu li uma parábola do pastor Bulhon, no livro Conhecer Jesus é Tudo. Quando ele fala da ovelha que tentava ser, o lobo que tentava ser ovelha. Aquilo foi uma parábola tão impactante que aquilo fez, linguagem de gente mais velha, cair a ficha, né? Falei, uau! Isso é conversão, é Jesus me transformar. Então, uma parábola marca, e Jesus queria enfatizar o reino de Deus através das parábolas. Esse é o ponto, né, do livro, o reino de Deus chegou. Então, as parábolas, elas têm esse objetivo. E Jesus usava a linguagem, como vocês disseram, que todo mundo estava acostumado a ouvir, o dia a dia das pessoas. E aí ficava muito mais fácil, olha, o semeador, olha a moeda. E estava o semeador lá no fundo, semeando, ele falando. Às vezes podia, né, o pessoal já olhava na hora ali, via a cena. Então, é de fato uma estratégia fantástica de Jesus de fixar o conteúdo. Existe uma discussão aí, né, no meio teológico, é literal, todas as parábolas são literais, são simbólicas, parte dela. Mas é interessante notar que a parábola, ela sempre no final, ela traz um ápice, né, uma lição especial que a gente precisa captar. Não dá para esgotar todas as parábolas, se são literais, se são simbólicas, mas acredito que estudando uma a uma, a gente acaba buscando a essência que ela traz, e principalmente no final dela. E nessas parábolas, Jesus tem a ênfase, como vocês mencionaram, de explicar o que é o reino de Deus. O reino de Deus é uma realidade que está acessível a todos aqueles que têm fé para discernir. Mas é bom saber que o reino de Deus ele está em oposição à lógica desse mundo. E talvez a linguagem objetiva, a dissertativa, ou muito, digamos assim, objetiva mesmo seria a palavra, ela não conseguiria alcançar a complexidade do reino de Deus. Então, Jesus, para tornar simples aquilo que a mente humana não consegue entender, resolve contar isso em forma de histórias práticas, né? Para que as pessoas pudessem fazer associação na sua mente entre os conceitos que poderiam ser abstratos para algumas pessoas e aquelas ideias do dia a dia, as histórias de um semeador lançando a semente, de uma mostarda, coisas que as pessoas cuidando da ovelha, eles podiam ver ao longe, né? Exatamente. E a ideia é essa, é através do conhecido ensinar para eles o desconhecido. Exatamente. Como você colocou, Dailson, é uma grande lição para quem é comunicador, quem é pregador, quem é professor hoje, né? Alcançar as pessoas. É interessante que o livro de Marcos tem um verso que articula toda a sua teologia, né? O reino de Deus está perto, Jesus dizendo isso. E ele vai usar esse conceito a partir das histórias que ele está contando. A gente hoje tem a mensagem do reino de Deus
que está perto de nós, que chegou. Apocalipse 14, né, 6 e 7, diz que o juízo chegou, uma referência clara ao reino de Deus. Como é que a gente vai dizer isso para as pessoas hoje? A gente vai falar de uma forma abstrata ou a gente vai contar as histórias que vão fazer as pessoas pensar nessas coisas? Com certeza. Dissemos semanas atrás, né? Comunicação é o que o outro entende. Então, aqui Marcos nos mostra claramente a validação, a chancela divina, que quando queremos passar uma mensagem, conheça o público. Nós vamos daqui a pouco começar a parábola e o primeiro versículo do capítulo 4, voltou Jesus a ensinar à beira do mar. Ele estava onde as pessoas estavam. Ele se colocava em lugares cenográficos para falar. Ele estava junto com as multidões. Então, esse distanciamento, às vezes, que nos coloca num Olimpo comunicacional, não alcança as pessoas. Que a gente pense como igreja, como mensagem, como veículos, é o que a Novo Tempo faz. Que é levar o mais perto possível, se possível, na mão de todo mundo, a mensagem da maneira que todos compreendam. Se o teu público não entende o que você está falando, você não está falando. Não está falando, você não está comunicando. E as parábolas nos lembram disso. E ajuda a gente a pensar, por exemplo, esse ponto que você destacou, voltou Jesus a ensinar beira-mar. Não é a ideia assim, agora eu vou ligar o modo professor ou o modo pregador. Extraordinário. Não, ele estava na beira da praia e ele extravasava conhecimento e ensino e as pessoas iam atrás dele. Às vezes a gente tem essa coisa, não, agora eu vou botar meu terno e minha gravata e vou entrar na Bíblia, vou me vestir de pregador. Jesus está dizendo que o ensino é uma coisa orgânica, que se processa no dia a dia, e não existe chavinhas que você vira quando realmente o Evangelho transborda da sua vida. Né? E as histórias, elas aparecem porque as histórias são vivas, elas estão acontecendo, e elas são metáforas vivas e contínuas do Evangelho, podem ser usadas para ensinar as pessoas. Né? A nossa história pode ser uma lição também. Né? A gente pode pegar esse princípio de Jesus para ensinar para as próximas gerações, os nossos testemunhos, as coisas que aconteceram com a gente, elas podem se tornar grandes lições também. Então, sem dúvida. É uma técnica, né, de Jesus que a gente pode imitar. A gente tem que entender que a Bíblia ela é muito narrativa. Né? A história do Evangelho, a história da redenção. A gente às vezes usa as expressões e não pensa nelas. Um livro que a gente fala muito, História da Redenção. É uma grande história, né, que nós precisamos contar para as pessoas. É claro que essa história ela contém princípios, mas às vezes a gente pega só os princípios e tira a beleza, não é, narrativa que envolve esses princípios. Vamos contar a antiga história para as pessoas. Né? Boa. E falando em história, Natal, temos uma aí, que é que Jesus contou, que é a do semeador. Forte. Parece que a bola levantou para ele, né? Não sei se ele estava vendo um semeador, é provável que sim. É possível. E aí ele viu, olha, tem uma metáfora aí que eu quero ensinar. Essa parábola, a primeira das 5 que nós temos aqui no capítulo 4 de Marcos, ela fala de um semeador que saiu semeando, jogando sua semente, e elas caíram em 4 tipos de solo diferentes, né? Então, uma caiu na beira do caminho, as aves comeram, não valeu nada essa semeadura. Uma caiu num solo, como que fala? Raso, não é? Aí ela começou a brotar, mas secou com o sol. A outra caiu no meio de espinhos, cresceu bem, mas se sufocou. E a outra caiu no solo bom, ou seja, um quarto, né? Um quarto caiu no solo bom e cresceu e deu muitos frutos. Só que Jesus não explicou essa parábola, né? Por que será que Jesus não explicou essa parábola? Ele falou e os discípulos à tarde foram perguntar para ele. Como é que deve ter saído alguns, né? Foram embora para casa, e aí? Porque ele respondeu só para aqueles que estavam mais próximos. O que o pessoal que saiu deve ter pensado? Tipo, eu não entendi nada, ou tirar minhas próprias conclusões, né? É interessante notar isso aqui. E vamos lembrar que é uma parábola de 3 fracassos para um sucesso. Né? Então, é interessante. Se formos pensar matematicamente falando, claro que, na verdade, vamos falar um spoiler para o próximo mais para frente, mas claro que são 3 sucessos do semeador fazendo sua parte. E aí a gente vai discutir um pouquinho depois o solo, mas, a princípio, 3 não funcionam para um funcionar. Isso me lembra algumas estatísticas do Brasil que a gente vive, compartilhando com vocês, ao ver essas contradições de solos diferentes. Para vocês terem uma ideia, nós temos hoje no Brasil o país mais crédulo do mundo.
a princípio, um solo interessante, né? Não quer dizer que todos estão confiando, acreditando em Deus, mas 93% dos brasileiros creem em Deus. Ao mesmo tempo, o Brasil é um dos países mais promíscuos do mundo, é o segundo país. Uau. O país mais crédulo do mundo é o segundo país mais adúltero do mundo. E voltamos a ser o primeiro lugar como o país que menos crê na monogamia. O que isso tem a ver com a lição? Contrastes de um país que a gente vive, que mostra os solos que a gente tem. Então, crê em Deus, mas é adúltero, não acredita nos princípios, não tem a monogamia como um princípio, ao mesmo tempo acredita na Bíblia. Então, essa mudança toda que faz um panelão de gente, faz a gente perceber o quão é importante discutir agora a semeadura, os solos e a semente chegando lá. Estava pensando um pouco, enquanto vocês falavam sobre solo aqui, refletindo na parábola, e sem querer entrar na interpretação que a gente vai aprofundar no próximo bloco, mas eu estava pensando, eu sou solo. Então, a semente é a mesma para todo mundo. Verdade. Agora, eu sou solo, e eu fiquei pensando que o solo aqui, nessa metáfora, ele tem responsabilidades, né? Então, eu preciso, como solo, preparar meu coração também para receber essa semente. Claro que tudo é ação do Espírito Santo, mas em interação com o humano, né? Então, eu tenho que me perguntar que tipo de solo eu estou sendo. Eu estou sendo um solo cheio de pedras, Cheio de espinhos, que a mensagem chega e ela não prospera. Eu sou um solo suscetível à atuação de passarinhos que vêm colher a mensagem da semente. Mas não é a semente. A É o semente é solo. boa, né? Pastor, e é interessante que você olhou da perspectiva que eu não tinha pensado ainda, de eu pensar no meu próprio solo. Mas eu sempre pensei na perspectiva de, antes de pregar o Evangelho, que a gente tem que preparar o solo. Fazer amizade, né? Aquele negócio da feira de saúde e todo um preparo do solo para que, ao receber a semente, eles já confiem em você, já te vejam como uma boa pessoa, não tenha preconceito. Mas é interessante pensar no meu solo, né? Como é que eu estou recebendo a palavra. E eu já olho também, pastor, interessante, que apesar das tentativas de atrapalhar, lembra que a parábola é para falar do reino de Deus que chegou. E aí eu tiro uma lição. Jesus estava querendo dizer assim, apesar das tentativas de gente que quer atrapalhar, de espinho, de pedra, o reino de Deus vai prosperar. Ele vai frutificar e ele vai crescer. É verdade. A gente tem que pensar nisso, sabe? Porque nós somos solos agricultáveis para o reino de Deus. Às vezes nós prejudicamos isso e impedimos que, inclusive, a partir de nós haja polinização de outros solos, né? Porque quando você tem germinação, aqui isso ajuda a germinar em outro lugar. É verdade. Né? As abelhas levam, o vento leva um pouco daquilo que sai de nós. Então a gente tem responsabilidades na preparação do solo do nosso coração, até para que a mensagem possa florescer aqui e ela possa ser exemplo para outros solos, né, que estão aí também carecendo do Evangelho de Cristo, né? Hoje a gente tem muitos pregadores, né, que querem falar de Jesus e ficam tristes. Será que esse não vai aceitar? Por que aquele desistiu? Mas Jesus já estava profetizando que isso é real e é possível. Como o Odailson disse, existem muitos solos diferentes, mas volto a dizer, o reino de Deus vai prosperar. Amém. Louvado seja o nome de Deus por isso. Muito bem, a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho agora e vamos continuar estudando a palavra de Deus no próximo bloco. Não saia daí, o programa volta já já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Lições da Bíblia, para continuarmos estudando juntos aqui a Palavra de Deus. Falando em estudar a Palavra de Deus, você já sabe a importância de ter um guia de estudos para ajudar a gente a compreender a Palavra de Deus. O nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, é desenvolvido especialmente para orientar o estudo da Bíblia. Ele é todo crivado de passagens da Bíblia e ele reproduz o conhecimento, o ensino da Bíblia, para que cada dia, cada manhã ou a cada momento que você for estudar a Palavra de Deus, você tenha ali um conteúdo que ensine a doutrina ou as doutrinas que emergem da Palavra de Deus. Nesse trimestre, nós estamos falando sobre o livro de Marcos, e se você ainda não tem o seu guia de estudos, ainda dá tempo de você pedir. É só você acessar cpb.com.br e você poderá adquirir este e outros materiais da Casa Publicadora Brasileira. Bom, a gente vai continuar estudando agora as parábolas do Evangelho de Marcos, parábolas contadas
por Jesus. Estávamos falando no bloco anterior sobre a parábola do semeador. Uma parábola muito importante que ajuda a gente a entender o cumprimento da missão evangélica de levar o evangelho de Cristo às pessoas. Pastor Adailson, agora vamos entrar na interpretação, porque daí nós encontramos Jesus já com seus discípulos, em particular, explicando para eles exatamente o que significava cada solo. A semente a gente já sabe que é o evangelho, mas e esses solos diferentes, o que são? Acho que depois do filho pródigo, a palavra do semeador é uma das mais conhecidas. Então, para a gente tentar sair um pouquinho da representatividade normal, é importante lembrar, é uma parábola muito especial. É extraordinária a maneira como Cristo, ele reverte o óbvio. Claro, a gente começa com a semente que cai à beira do caminho e de cara Jesus já diz, a beira do caminho é aqueles que nem aceitam, aqueles que Satanás já leva e a pessoa não está aberta. É o pecado imperdoável, comentamos em outro momento, a pessoa não está nem susceptível, já normalizou e não quer saber. Agora, a da rocha já me chama muita atenção, eu queria me deter um pouquinho e depois eu passo para vocês a interpretação do espinho. Porque rocha, a gente sempre pensa que a questão é da rocha. Eu sempre, quando criança, o problema do solo rochoso. Mas Jesus é muito claro no versículo 17, quando diz, eles não têm raiz em si mesmo. Jesus reverte, é como se a rocha fosse a culpada. A rocha não é culpada, a culpada é a raiz rala, né? E aí me permita fazer uma abordagem bem atual, uma coisa que hoje para mim é muito forte. Dizem, né, que o evangelho não é tão ameaçado quando é perseguido. O evangelho é ameaçado quando ele é aplaudido. Tá? O problema é esse aplauso, é esse ralo, é esse superficial, é essa laiciolatria de uma galera que só quer curtição, e nisso você vai pensando que isso é evangelho. O que a gente vive hoje? É nisso que eu percebo hoje num cenário muito atual. Houve um tempo onde esse evangelho ralo era aquele discurso da prosperidade, né? Você dá o seu dízimo, dá o seu dinheiro e você ganha o que você quer. Isso aí hoje não se usa muito mais. Mas hoje você percebe um tipo de solo rochoso com raízes ralas no que nós chamaríamos dos coaches gospel. O que é isso? Gente que usa de uma boa semente a Bíblia, Provérbios, Eclesiastes, o que é a prosperidade da qualidade de vida não é antibíblica. Agora, o que é essa produtividade que te leva a ter mais do que nunca essa ganância financeira? É ralo. Você apresenta uma semente, você coloca ela, mas não tem raízes para você entender, toma a tua cruz e anda. Então, o que eu percebo bem claro aqui nessa parte do solo rochoso? Se prepare para um evangelho onde a Bíblia se diz espada. A Bíblia não se diz espátula. Espada você corta alma e espírito. Espátula você passa glacê no bolo. Então eu vejo bem claro aqui, muito claro, uma necessidade urgente de nós hoje pensarmos nessa palavra de Deus que tem que ter profundidade. Tem muitos jovens, né? Tem muita turma por aí hoje que só quer um evangelho marshmallow de glacê no bolo onde você não tem profundidade. E aí, vamos nos reportar aquela ilustração tão clara da Bíblia, né? A porta continua aberta, mas a porta não está em reforma. Ela continua estreita. Então, a primeira interpretação para mim que eu vejo do solo rochoso é a necessidade urgente de amadurecermos a profundidade da nossa fé, da nossa dependência e da nossa maturidade espiritual com Deus. Com ou sem a prosperidade, que a produtividade também não seja uma desculpa para um sucesso, onde a ganância vem em primeiro lugar. Aí, gente, nós encontramos um solo equilibrado. Exatamente. Muito bom. Isso é muito legal, porque Jesus ele abrange todos os tipos de pessoas dentro da mesma parábola. Então, esse aí é aquele que se afastou por conta das provações. Ele não tem raiz, fica só no superficial, quando vem as provas, ele se afasta. Só que Jesus contemplou outro tipo de pessoa, porque tem gente que se afasta em maus tempos, mas também tem gente que se afasta em bons tempos. Ser fiel na vitória é muito difícil também, quando tudo está indo bem. Tem gente que ora por um namoro, por um casamento, aí o namoro quando vem é motivo de perdição. O casamento quando chega é motivo de abandonar o trabalho de Deus, por exemplo. Tem gente que ora por uma promoção no trabalho, para ganhar mais, só que aí ganha, fica avarento. Ou seja, Jesus deu a explicação, os espinhos, eles acabam sufocando, são as riquezas, as vaidades da vida. Ou seja, quando vem a vitória, tem muita gente que é sufocado por ela e acaba se perdendo também. Isso é muito sério, né?
Cara, que interessante a sua reflexão nessas duas possibilidades de engano, né? Tanto na aprovação quanto na bonança, né? Nesse caso, os espinhos representam aqui... O solo rochoso representa as provas, né? Na explicação de Jesus, e os espinhos representam a fascinação da riqueza, verso 19, e as demais ambições. E sufocam a palavra, né? Cara, que interessante, a gente precisa ficar atento a essas coisas, né? Para que a gente não perca, de alguma forma, a possibilidade de ouvir o Evangelho de Cristo, né? Para que ele não prospere na nossa vida. Então, os bens materiais, estava tocando nesse ponto, né? Às vezes essa pregação hoje em dia contaminada por essa ideia de que você precisa enriquecer, que você tem potencial para enriquecer, nada contra isso. Nós não temos problema com a riqueza. O problema é quando a riqueza ela se torna sufoca. Ela é mais importante do que a palavra. Quando você transforma a sua relação com o Evangelho ou com qualquer outro aspecto da vida, se transforma isso em mais importante do que qualquer coisa na sua vida. Dinheiro, bens... Uma coisa interessante da semente boa que caiu no bom solo é que ela produziu mais semente. A palavra de Deus é que está em evidência aí, não é? Se Jesus mesmo interpretou dizendo a semente é a palavra, e essa semente que caiu no solo bom, ele fala que ela veio a dar 100 por 1. Os que foram, eu estou lendo capítulo 4, verso 20, tá? Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Ou seja, uma semente às vezes vai dar 30 sementes, ou 60, ou 100. Em resumo, é a palavra de Deus que vai se multiplicar através do solo bom. Amigo, você trouxe uma coisa muito importante aqui, que é o verso 20. Porque Jesus aqui disse que o solo bom representa aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Então, os solos ruins é o contrário disso aqui. É aqueles que não ouvem ou não recebem a palavra. Então, o problema, de novo, não está na semente. É o solo. E esse solo, ele pode ser trabalhado. Entende? É responsabilidade de todas as pessoas. E aí, é uma coisa que tem que pensar, que Jesus está ensinando aqui. Ele deseja salvar todas as pessoas, mas as pessoas são diferentes, estão em estágios espirituais diferentes umas das outras. Deus brilha o Evangelho para todas as pessoas. E a salvação, ela é fruto da graça divina, mas também de uma resposta humana. A resposta humana, ela também é muito importante aí nesse processo. Então, parte da resposta humana significa também preparar o próprio coração para ouvir a mensagem. O Evangelho está sendo pregado. Nunca houve um tempo no mundo em que houve tanta pregação do Evangelho. Essa TV, por exemplo, é um instrumento de massificação da pregação do Evangelho. As redes sociais estão inundadas de pregação do Evangelho. Existe muita disputa também pela atenção das pessoas, é verdade, mas as pessoas estão tendo oportunidade. Ninguém no dia do juízo vai poder dizer, meu coração era um solo rochoso, por isso que não teve salvação para mim. Não, teve oportunidade. É você que não quis preparar o seu coração, não quis tirar as pedras que estavam ali, não quis tirar os espinhos, preferiu conviver com pedras e espinhos, quando poderia ter um solo preparado para o Evangelho. Né? Ou seja, não repasse a responsabilidade. Isso. Eu amo uma expressão que é do caráter de Deus e que aqui fica muito evidente, porque para de colocar a culpa na rocha, no espinho ou na beira do caminho. A semente tem uma responsabilidade que está acima de todos esses solos, que é o livre-arbítrio. Nós não podemos tirar isso. Então, a palavra do semeador, geralmente a gente põe a culpa no espinho. E Jesus inverte por completo. Isso. Você que não tem raiz, você que permitiu as aves, você que... Ou seja, não é que eu já... Daí, porque diz para você cair na isenção da culpa, eu fui semeado onde as aves comeram. Não. Você é semente boa. É você que decide se você vai ser fértil ou rocha, fértil ou espinho. Exato. Então, a gente não pode tirar o livre-arbítrio da decisão que a semente tem em germinar e frutificar ou secar e ser comida por aves. Em outras palavras, saia da beira do caminho. Sem dúvida. Né? Tire as pedras, tire os espinhos e deixa o solo ficar agricultável para o Evangelho na sua mente. O texto diz assim, aqueles que ouvem a palavra e recebem. Isso. A gente acha que receber é só levantar a mão, né? Você recebe Jesus? Receber na Bíblia tem a ver com praticar, com querer
fazer o seu máximo para poder cumprir aquilo que Deus está te mandando fazer. É aquilo que a gente está discutindo aqui, né? De preparar o solo para receber a palavra. Lembrando que o solo rochoso também recebe a palavra, com alegria. Isso, mas não dura. Mas não dura. Se ilude, né? É verdade. Então é uma coisa que a gente pensar. Agora, Natal, por que Jesus falava por parábolas? Aqui no início dessa parábola ele deu uma explicação, vamos refletir um pouquinho sobre esse aspecto. Tem partes na Bíblia, por exemplo, as profecias, Daniel e Apocalipse, que aparecem muitos símbolos. Talvez a gente consiga entender também aqui com essa parábola por que algumas coisas aparecem de forma simbólica. Né? Como nós falamos no outro bloco, o objetivo da parábola não é esconder a palavra, né? Vamos ver quem consegue entender. É para o servo de Deus entender. Tanto é que Jesus repreendeu os discípulos por eles não terem entendido. Olha o que Jesus fala no capítulo 4, versículo 13. Então Jesus lhes perguntou, se vocês não entendem esta parábola, ele está dizendo, essa foi fácil. Como vão ver? Como vão compreender as outras? E aí ele explica. Então, se Jesus repreendeu os discípulos, é porque eles deveriam ter entendido, vendo todos os ensinos dele e tal. Então, o Apocalipse, por exemplo, no comecinho, no primeiro versículo, no segundo, está assim, ó, revelação de Jesus Cristo, é o começo, né, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que aconteceram. Então, por que a gente não entende? Era para a gente saber muito mais, porque é uma revelação para os servos. Esse é o objetivo da parábola, era que os servos entendessem e se aprofundassem naquilo. Não era tanto para os inimigos entenderem, era para eles entenderem mais para frente, não era para ocultar. Mas aqui, pastor, tem uma parte difícil que eu quero até que a gente estava conversando aqui no intervalo, no versículo 11, 4:11. Vamos ver a partir do 10. Quando Jesus ficou só, os que estavam junto dele, com os 12, começaram a lhe fazer perguntas a respeito das parábolas. E Jesus disse a eles, a vocês é dado conhecer o mistério do reino de Deus. Vocês conhecem, vocês devem conhecer. Mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas. Para que, esse para aqui é que é interessante, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não venham a converter-se e sejam perdoados. Isso aqui é bem polêmico, porque alguns entendem que Jesus queria que alguns não entendessem para não se converterem, né? Aí entram os calvinistas, já prevendo predestinação e tal. Mas aqui tem o que a gente chama de um hebraísmo, não é? Esse para quê, lá no rina, no grego, ele pode ser tanto assim, proposital, é isso que vai acontecer, como pode ser causal. Olha, por causa disso vai acontecer isso. Por exemplo, quando perguntam do menino que nasceu ali já, da pessoa que nasceu cega, Jesus fala, ele nasceu assim para que a glória de Deus se mostrasse. Esse para quê não quer dizer que ele nasceu cego com o propósito de que Deus fala. Já que ele nasceu cego, a consequência disso vai ser a glória de Deus, vai ser demonstrada nele. Esse para quê, então, engana a gente. É o mesmo aqui. Eu estou falando em parábolas e, como consequência disso, alguns não vão entender. E, como consequência disso, não é para que não, para que eles morram. Como consequência disso, porque eles não entendem e eles deveriam entender, eles não vão se converter e vão perder a salvação. Então, o objetivo de Jesus com as parábolas é revelar o reino de Deus de uma maneira que os seus servos entendam e para não atrair a perseguição antes da hora, como a gente já falou também. Mas a ideia é que os outros também estudassem e entendessem depois e se convertessem. E se eles não entendessem, eles não iam se converter. É muito interessante isso, porque a parábola, ela condensa um conteúdo e torna esse conteúdo mais simples e mais fácil de ser compreendido, né? Ao mesmo tempo, preserva esse conteúdo das interpretações que podem ser hostis à pregação do Evangelho no momento em que ela é pregada. Quando a gente olha para o livro do Apocalipse, por exemplo, que é um livro profético com muitos símbolos, a gente percebe o objetivo ali, que era transmitir uma mensagem que seria atemporal, que nos alcançaria inclusive nos dias de hoje, mas que protegeria a igreja contra os opressores romanos, por exemplo, no tempo em que o livro foi escrito. Jesus também está falando disso daqui. Né? Imagina se Jesus fosse claro para João no Apocalipse, falando, Roma vai fazer isso, Roma vai perseguir o povo de Deus, Roma vai mudar a lei. Eles iam destruir o livro antes. A censura ia pegar. Ia pegar. Então, é essa a ideia das parábolas também.
O povo de Deus deveria entender, por isso Jesus repreende os discípulos, porque eles não entenderam. Exatamente. Os poetas brasileiros aqui em período recente experimentaram algo semelhante também para fugir da censura estatal, poesia, né? Escondendo a mensagem que queriam transmitir em poesia. E o povo entendia. E o povo entendia, né? Jesus é muito sábio, é o mestre por excelência. Eu estava vendo uma outra coisa aqui interessante nessa passagem, que já foi destacada, mas eu acho que merece um outro destaque, é o verso 14. Ao começar a explicar a parábola, Jesus disse, o semeador semeia a palavra. A primeira explicação que Jesus dá é da semente. Ele diz, a semente é a palavra. Isso é uma outra lição muito importante para nós que somos subsemeadores, somos ceifeiros na semeadura na ceifa de Jesus Cristo. Nós somos responsáveis por semear a palavra. Não é a minha falsa interpretação, não é a minha ideia, não é o coach, não é aquilo que as pessoas querem ouvir, é a palavra. Nós estamos vivendo um tempo de crise da palavra no púlpito. Né? Parece que a palavra não aparece mais em determinados ambientes religiosos. As pessoas falam de tudo, contam suas histórias, fazem rir, chorar, nada contra isso, mas sem que a palavra seja protagonista. O desafio hoje de nós como líderes religiosos, e é o compromisso desse programa, e ele se chama Lições da Bíblia, exatamente para semear a palavra. O nosso desafio é manter a palavra viva no coração das pessoas e reafirmamos, portanto, este compromisso. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo, não saia daí, porque o Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia para continuarmos estudando juntos a Palavra de Deus. Nesta temporada estamos estudando o Evangelho de Marcos e a gente tem aprendido que Marcos retrata Jesus em ação, Jesus oferecendo a prática da salvação por meio de milagres e curas, e nós nos identificamos com o Cristo que vem com empatia curar as nossas feridas, sarar as nossas doenças, curar as nossas enfermidades. Bom, porém, nesta semana, a gente percebeu que Marcos também deu uma atenção especial para os discursos de Cristo, que não são longos sermões, mas são lindas histórias que representam a mensagem da salvação de Cristo. Odailson, aqui nós encontramos no capítulo 4 de Marcos algumas parábolas. No bloco anterior vimos a parábola do semeador e agora temos a parábola da lamparina ou da candeia, conforme a versão bíblica, né? Vamos pensar agora em luz, né? Antes eu estava só pensando assim, que Marcos é o livro da ação, mas até as parábolas são com ação, né? Sim. Tem que ter o lançamento da semente que vai para um solo, agora vamos falar da lamparina, depois a fruta que cresce, a semente que amplia o seu tamanho, então sempre tem ação envolvida. Mas para nós entendermos bem essa parte da lamparina, é importante voltarmos a um tempo onde você não tem luz no interruptor ou no celular que você aciona uma luz digitalmente. Sim. Estamos falando de casas, como a própria lição diz, em uma certa abordagem, inclusive grega, onde se fazia a casa para que você tivesse um espaço estratégico que uma lamparina pudesse bruxulear a luz. Não estamos falando de uma grande luz. Então já é uma luz fraca, uma chama, que ela ficasse num lugar estratégico. E aqui não tem muito o que inventar, a não ser só dizer claramente, gente, Jesus foi tão prático e tão criativo ao usar essa ilustração, porque de que adianta uma casa na escuridão com uma lamparina debaixo da mesa, debaixo de uma caixa, debaixo de um sapato? Não tem sentido. Então, a lição nos traz a reflexão sobre exatamente esse propósito da lamparina. Eu só quero deixar aqui uma frase da escritora tão especial e inspirada, Ellen White, que nos traz sempre algumas reflexões bíblicas, e ela tem uma frase no livro Mensagens aos Jovens que sempre eu carrego comigo no meu ministério, e ela diz, fungos crescem numa vida sem propósito. Uau. Nada mais do que a parábola, né? Uma candeia que não é estrategicamente colocada acesa para iluminar, ela não tem função. Se a tua vida não tem um propósito de gerar luz, fungos emboloram teu cristianismo, tua religiosidade. E aí você cai em toda aquela situação de ter uma levedura desnecessária, embolorada, numa vida que poderia ser luz para abençoar a casa, os familiares e aqueles que visitam a casa, numa explosão de iluminação, exemplo e luz.
qual é a oposição de luz? Escuridão. Escuridão, trevas. E o mundo está em trevas. Então eu entendo essa parábola aqui com, talvez, uma explicação para ela também seria, quando as trevas são mais densas, vocês às vezes são tentados a esconder a luz de vocês, com medo da confrontação com as trevas que há no mundo. Então, se há um tempo em que a igreja de Deus precisa ser colocada em destaque, não para ser aplaudida, mas para iluminar o mundo, é hoje. É nesse momento que o evangelho precisa brilhar. Nós não podemos nos envergonhar do nome de Cristo, nem daquilo que a palavra de Deus estabelece. Só porque o mundo é oposto a isso, só porque as trevas viraram o padrão, é tempo de luz, é tempo de brilhar, e é tempo de elevarmos a nossa voz para que o mundo ouça o evangelho. Apocalipse 14, versos 6 e 7 diz que a mensagem é proclamada em grande voz. Vi um anjo voando, não é num cantinho da terra, voando pelo meio do céu, com o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo em grande voz. Isso para mim é a tradução de uma luz que é colocada sobre o alto, para que ela possa iluminar a maior quantidade possível de pessoas. Olha, isso é muito legal. É uma pincelada rápida. Eu recebo muitos jovens que perguntam assim, como é que eu posso fazer? Eu estou frio na fé, preciso... Eu digo assim, o maior antídoto para a frieza espiritual é a missão. É colocar a sua lamparina brilhando. Ao invés de ficar, talvez, numa universidade, eu vou proteger a minha fé esses 4 anos. Não, amigo, vai para o ataque, né? Coloca a tua lâmpada brilhando, você vai ver que a sua fé vai se fortalecer. A melhor defesa é o ataque, né? É isso aí. É o que Jesus quis dizer. Muito bom. Tem uma próxima parábola que aqui na lição considera como mais uma das parábolas, mas na verdade é mais uma analogia, que é uma metáfora, uma comparação. Não entra num nível assim de parábola, né? Que é o que está no versículo 24 e 25. Prestem bem atenção ao que vocês ouvem. Com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos, e mais ainda lhes será acrescentado. Pois ao que tem, mais será dado, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Alguns estudiosos acreditam que isso não é uma parábola ou uma analogia isolada do que Jesus está falando. Talvez ela se refira ao que foi dito um pouquinho antes da luz, que a gente tem que medir com mais luz as coisas, dar mais luz. E alguns acreditam que ela é uma continuação lá da explicação da parábola do semeador. Que a semente que caiu no solo bom, ela multiplicou, não é? E aqui, Jesus está falando assim, à medida com que vocês tiverem medido, vão medir vocês também. Aqui na lição explica que quando, na época, as pessoas iam comprar alguma coisa, né, me dá 1 quilo disso ou daquilo, ou no peso que eles usavam, né, unidade de medida, quando o vendedor é legal e gosta do cliente, ele coloca um pouquinho mais, né? Então a balança já equilibrou, mas ele, vou caprichar para você aqui, né? Diz que é essa a ideia aqui. À medida com que você tiver medido, se você colocou mais ou menos, você vai ser medido também. Então veja, parece que está no meio do nada isso. Há uma generosidade aqui, então. Está falando de... Mas em relação a quê? Então, alguns estudiosos acham que essa parábola não está no vácuo, isolada das outras. Que talvez ele está falando aqui da palavra, lá do semeador. Que a gente tem que dar a palavra, que a gente tem que dividir. Ou está em relação à luz, à lamparina. Que a gente, à medida que você dá mais luz para as pessoas, você vai receber também mais luz. E se você não dá nada para ninguém, até o que você tem vai ser tirado. O que vocês acham disso? Eu acho muito interessante, especialmente por causa do verso 25, porque diz, ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Então a questão é o que mais tem o que? Luz? Eu acho que sim. O que tem mais semente da palavra? Eu acho que a ideia é de luz, porque é o seguinte, se você tem luz e coloca essa luz para brilhar, ela se expande. E isso é uma questão lógica. Quanto maior as trevas, e se a luz estiver no local, a luz, se ela é menor, mas ela ilumina mais. Agora, se você pega essa luz e esconde nas trevas, as trevas engolem a luz. Então, até a sua luz vira trevas, porque ela não está cumprindo o propósito de iluminar. Me parece fazer sentido esse link com a questão da candeia. E pensando nesse evangelho que é o da ação, ele fala que se a gente não divide nada com ninguém, vai perder até o que tem. Até o que tem. Não tem estagnação absoluta na vida cristã. Parar não existe. Ou está crescendo, ou já está perdendo e sendo arrancado por que tem.
É um desafio para nós. Para que você vai ser luz se você não ilumina ninguém? Então, me dá aqui essa luz para cá, eu vou passar para outra pessoa. Muito forte isso, né? Muito forte. Aí a gente tem duas outras histórias, né, que tem a ver com plantio, duas parábolas, uma da semente e a parábola do grão de mostarda. A parábola da semente, ela fala de uma semente que vai crescendo e no final, né, tem a colheita. É uma simples narrativa de como um grão é plantado, cresce e tem uma colheita, dando a entender de que o crescimento faz parte, mas ele é obra de Deus, o ser humano. E é um mistério, né? É um mistério. Ele fala que o semeador semeia, ele não sabe como, mas a semente está crescendo. É, isso aí. É a parte de Deus. Ele fez a parte dele de plantar e ele não sabe como. A gente não sabe explicar, mas é Deus quem faz o crescimento. E a história tem um término repentino, ó. Tá maduro, a foice veio porque chegou a ceifa. Falando da volta de Jesus, né? Que vai ser também um acontecimento quando muita gente não está esperando um final. Opa, chegou o final e vai vir a colheita. Eu gosto demais quando fala em semente, de uma expressão, né? A gente sempre escuta aquela expressão maçã podre, né? E aqui Jesus sempre deixa uma esperança, sempre ele frutifica. Então, uma pequena sementinha como mostarda, ou essa semente que não sabemos, aqui a lição diz que essa parábola é exclusiva em Marcos, né? A semente. E eu gosto de pensar nas maçãs podres, né? A gente rejeita as maçãs podres, a gente abandona as maçãs podres, mas Jesus deixa muito claro o poder frutificador da semente. Eu gosto de pensar que Deus jamais rejeita uma maçã podre, até que se encontre nelas sementes que frutifiquem para o reino. Então, qualquer pessoa, por pior que seja a podridão da sua maçã, tem dentro de si, uterinamente, uma semente que pode frutificar. Se ela cai em solo bom, sempre há recomeços. E aqui eu vejo um pouco do espelho de Marcos, né, que a gente falou em outras semanas, né? Ele que foi desprezado, foi abandonado, foi rechaçado, foi covarde, fujão. Paulo considerou ele uma maçã podre. Ele manchou a biografia dele, maçã podre. Mas tinha semente ali dentro que depois ainda frutificou no tamanho de uma grande plantação, aí, de um grande pé de mostarda. Né? Então, isso sempre nos dá esperança. O pé de mostarda é fantástico, porque a lição trouxe para a gente 700 sementes para dar uma grama. Uma semente muito pequena, né? 1 milímetro. E faz uma árvore de até 3 metros que gente vem para a sombra dela, né? Dando a entender dos povos, dos gentios. Mas sabe o que é legal? Jesus estava querendo dizer, e Marcos relatando, né? Aquele pregador humilde da Galileia andando com gente simples, pescadores, iletrados, ou seja, uma semente pequena. Aparentemente não vai dar um grande fruto, mas é exatamente isso que Jesus está querendo dizer. Olha, pequenos começos humildes, podem gerar grandes frutos. Então, o reino de Deus chegou e é com essa semente mesmo que muita gente não dá nada por ela, que vocês vão ver o grande fruto que virá. São duas parábolas aqui, né? Da semente e do grão de mostarda. Na parábola da semente ainda, eu destaco um ponto aqui que diz que o semeador, que o reino de Deus é assim como um homem que lança a semente à terra, e no final do verso 27 diz, não sabendo ele como, a semente germinou e cresceu. Ou seja, é um mistério. Ele não sabe como a coisa acontece, mas ela acontece. Isso dialoga com João capítulo 3, no diálogo de Jesus com Nicodemos, em que Jesus disse que a conversão é uma obra que a gente não sabe exatamente onde começa, como é que ela se processa, mas ela acontece. Ele diz, o Espírito sopra onde quer. Não é? Então não tem como a gente metrificar isso, planificar isso. A gente gosta muito, eu repito uma expressão que usamos aqui em programas anteriores, a gente gosta muito de colocar Deus dentro de invólucros humanos, em caixinhas em que a gente pode prever. Deus é imprevisível. Então, o trabalho da evangelização, e nós trabalhamos com isso, é bom que a gente saiba, não dá para a gente replicar industrialmente. Não é uma coisa que a gente aplica uma fórmula e a coisa vai se repetindo, as pessoas são diferentes e as atuações de Deus são diferentes. O nosso papel é pregar o Evangelho. Agora, como o Espírito vai converter a pessoa, é obra do Espírito. E às vezes a gente não acha que tem uma obra acontecendo lá, mas tem uma obra extraordinária acontecendo na vida da pessoa e logo a gente vai perceber o fruto aparecendo ali. Então, a gente precisa confiar um pouco mais em Deus. A gente vive em tempos muito mecânicos, inclusive do Evangelho, em que a gente quer planificar tudo, a gente quer metodologias para tudo. Vamos fazer isso que o resultado vai ser esse. Mas Deus não é uma indústria. Deus não é uma gráfica em que a gente imprime as coisas do jeito que a gente prevê. Deus é Deus.
E as pessoas serão salvas a partir da exposição à palavra de Deus. Nosso papel é apenas semear a palavra. Pregar, né? Porque você vê que ele fez isso. O reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a semente na terra. Ele fez a parte dele. Ele vai dormir, ou seja, ele confia em Deus. Ele deita, dorme e ele sabe que está crescendo, mas não sabe como. Deixa Deus agir. A gente planta, prega a palavra e deixa Deus agir. Exatamente. No grão de mostarda, de novo, né? Vocês falaram, começa pequeno. Às vezes a gente é meio megalomaníaco, tá? A gente quer as coisas grandes demais. A gente já quer começar extraordinário. Tem gente que acha que vai começar no Evangelho já se tornando o Billy Graham do século XX, não é? Do século XXI aí, já quer e não se satisfaz com os pequenos começos. Tudo começa no reino de Deus pequenininho, mas tudo no reino de Deus processualmente se desenvolve quando a gente dá tempo para Deus agir, deixando Deus ser Deus, deixando Deus ser Deus na vida da gente, né? Então comece pequeno, né? Nosso telespectador começa pequeno. Eu não sou um grande pregador, eu não canto, eu não sou um grande conferencista. Você pode escutar um vizinho, você pode visitar um doente, você pode doar uma roupa para alguém que está precisando. Pequenos começos podem gerar grandes frutos. Pequenos começos podem gerar grandes frutos. É exatamente isso que a parábola do grão de mostarda nos diz. Deixa Jesus plantar essa sementinha. Dentro dela tem toda a substância do Evangelho. E se houver solo no seu coração, ela vai germinar, ela vai frutificar, ela vai crescer e Jesus vai nascer na sua vida e vai se expandir da sua vida para outras pessoas. Essa promessa está na Bíblia e se está na Bíblia é bom para você. Eu te espero na próxima semana com mais bênçãos aqui do Evangelho de Marcos na companhia aqui dos meus queridos amigos. Deus abençoe muito você, a sua vida, a sua família. Um forte abraço e até semana que vem.